Olá, alunos! Vamos estudar na aula de hoje transformação de figuras. Então, vamos revisar aqui um pouquinho o que é simetria. Simetria ela é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Acredito que lá no ensino fundamental 1, a professora pedia para que vocês desenhassem uma árvore, uma borboleta, traçassem um risco ali bem ao meio da figura e dobrasse a folha. Se a figura coincidisse perfeitamente quando sobrepostas, a figura era simétrica. Mas se ao dobrar um lado ali ficasse maior, uma asa da borboleta maior que o da outra, aí dizia que a figura era assimétrica. Então, isso que é simetria. Vamos ver agora a simetria de reflexão e a refração de uma figura. A reflexão ocorre através de uma reta, chamada eixo. O ponto original e seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo. Vamos ver um exemplo de uma borboleta. Então, se dobrarmos essa borboleta ao longo do eixo desse traço, as duas partes obtidas vão se sobrepor. E quando isso ocorre, dizemos que a figura possui simetria de reflexão. E o eixo que a divide é o eixo de simetria. Na malha quadriculada, temos aí a figura A1, B1, C1, D1 e E1, que ela foi obtida refletindo a figura A, B, C, D e E, em relação ao eixo E. Nesse caso, temos uma reflexão. As figuras A, B, C, D e E, A1, B1, C1, D1 e E1, são figuras simétricas por reflexão em relação ao eixo E, pois se dobrarmos a malha ao longo do eixo E, ambas as figuras vão se sobrepor. Existem figuras que possuem mais de um eixo de simetria, não é o caso dessa, porque essa só existe o eixo E, mas podem ter figuras que têm mais de um eixo de simetria. Também observamos aqui que a distância do ponto A ao eixo é 2 quadradinhos, a distância do ponto A1 ao eixo é 2 quadradinhos. Então, elas têm a mesma distância. Ponto B ao eixo temos 4 quadradinhos. O ponto B1 ao eixo temos também 4 quadradinhos. Então, isso aí é a simetria de reflexão. Agora vamos estudar a simetria de rotação e a rotação de uma figura. A rotação é o giro de uma forma ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A distância ao centro de rotação se mantém constante e a medida do giro é chamada ângulo de rotação. Observe aqui essa figura, que temos aqui uma setinha. Podemos rotacionar essa figura em torno do ponto O, partindo de uma mesma posição. Então, podemos perceber aqui que a figura ela vai se rotacionar. Vou deixar aqui até em cinza a figura principal, a primeira, e a preta aqui é a figura que foi rotacionada. Então, essa rotação pode ser de 90 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto O. Podemos rotacionar novamente, e nesse caso, a rotação é de 180 graus, tanto no sentido horário, como também no sentido anti-horário em relação ao ponto E. Rotacionando novamente, e nesse caso vai ser a rotação de 270 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto E. Temos aqui a figura já completa, então podemos concluir que a rotação consiste em rotacionar uma figura em torno de um ponto O. O ângulo de rotação pode ser no sentido horário ou também no anti-horário. E dizemos que a figura possui simetria de rotação, pois ao rotacionar ela, por exemplo, em 90 graus no sentido horário em relação ao ponto A, ela permanece a mesma. Então, temos aqui a simetria de rotação. E por fim, chegamos aqui na translação de uma figura, fechando aí o ciclo das transformações de figura. A translação é o termo usado para mover formas, sendo necessárias duas especificações: a direção, que pode ser medida em graus, a magnitude, que pode ser medida em alguma unidade de comprimento. Temos aqui uma figura como exemplo, um quadradinho, e em seguida temos outro quadradinho aqui igual a ele, só que ele foi translatado, ou seja, pegou de um lugar e colocou no outro. A setinha indica aí a direção. Como não está na malha quadriculada, então não temos aqui a quantidade de comprimento que ele foi translatado.
Temos aqui o resumo do que foi estudado na aula de hoje: a reflexão por uma reta, a translação e a rotação. A reflexão, podemos perceber aí que tem um eixo de simetria e temos aí o lado verde apontado, virado para o lado verde. Já na translação, a diferença é que o lado verde está perto do lado azul, porque ele não foi refletido, ele foi translatado, pegou do jeitinho que estava e colocou novamente. Então, a diferença de reflexão e translação será essa. E a rotação, aí ele está tendo esse giro. Vamos ver também a composição de transformações de uma ou mais figuras. Temos aqui um azulejo ou um friso e podemos perceber que o quadradinho inicial, né, esse quadrado, e em seguida aqui temos uma simetria de reflexão. Temos aqui agora uma mandala e se observar o que está sendo a simetria aí vai ser uma simetria de rotação, porque está rotacionando toda a figura. Já esse novo azulejo aqui, se repararmos, a figura está sendo translatada. Então, temos aí as composições de figura, que uma figura pode também ter as três ao mesmo tempo. As transformações de figuras não estão longe dos nossos olhos. Podemos percebê-las ao nosso redor. Só observarmos um pouquinho a natureza, que existe bastante simetria nela. Ao observarmos uma fotografia feita em paisagens, podemos ver também a simetria de reflexão. As faces de alguns animais, como dessa coruja, também tem a presença de simetria de reflexão, como da borboleta, já comentada anteriormente. Aqui na estrela do mar temos uma simetria de rotação, assim como em algumas flores que a gente se encontra nos mais belos jardins, temos a simetria de rotação. E também os cristais de neve, se repararmos bem, eles também têm a simetria de rotação. E algumas folhas de algumas plantas, também temos a translação, que é mais uma composição, mais uma transformação de figuras. E não é só na natureza que encontramos essas composições e transformações de figuras, como também na arte. Muitos artistas adoram fazer essa brincadeira em suas obras. Então, como em vasos de cerâmicas, temos aí várias composições de figuras. Temos também os frisos, os azulejos que fazem a decoração de cozinhas. Temos as mandalas que fazem a decoração de salas. Também na arte está bastante presente a composição de figuras. Então, essa foi nossa aula sobre as transformações de figura. Só relembrando que foi estudado a reflexão, a rotação e a translação, que são três transformações de figuras, né? Então, qualquer dúvida pode deixar aí que eu vou estar respondendo. Muito obrigada por estar aqui até este momento e tchau!